E hoje nós temos a satisfação de ter conosco o nosso amigo Hilo de Matos, que veio de Florianópolis. Ele é do Centro Espírita Joana de Ângeles e também trabalhador da primeira URI, Primeira União Regional Espírita, lá de Florianópolis, que vai nos falar sobre a fé transporta montanhas. É a palavra, que Jesus te ilumine. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. É sempre bom estar aqui, rever amigos, e rogo ao nosso querido Mestre Jesus que a sua paz, o seu amor esteja em nossos corações. O assunto que a gente vai tratar hoje aqui está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, e versa sobre a fé transporta montanhas. Então vamos procurar entender aqui o que é a fé e quais são as montanhas que ela há de transportar. Quando eu era criança pequena, não em Barbacena, mas em Capinzal, que é uma cidadezinha no oeste do estado aqui, gigante, tem eu acho que uns 10 mil habitantes hoje. E lá na minha cidade natal, o que não é montanha é Rio do Peixe. Ela fica no Vale do Rio do Peixe, né? Então eu olhava quando eu era criança para aquelas montanhas e pensava assim: nossa, mas como que a fé vai conseguir transportar esse monte de terra? Que criança, né? A gente não entende. E depois, conhecendo a doutrina espírita, estudando as obras de Kardec, eu vim entender que essas montanhas que a fé transporta são muito mais pesadas do que aquelas montanhas de terra. E é isso que eu vou conversar com vocês aqui, que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, para a gente compreender, então, o que é a fé e de que forma que ela pode movimentar essas montanhas que estão dentro de nós, né? A doutrina espírita, ela vai sempre nos socorrer. Eu não tenho a mínima dúvida disso, né? É a doutrina do Mestre Jesus, o Espírito de verdade. Ele nos enviou, a partir do seu amor, da sua luz, da sua sabedoria, os seus conhecimentos, na medida de que nós podemos compreendê-los. E Kardec, na sua imensa bondade, o mestre Lyonês, por quem guardo um carinho imenso e rogo a Deus e a Jesus que o ampare sempre, né? Ele organizou esses ensinos do Cristo, e hoje nós temos as 5 obras fundamentais da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, na sequência que Kardec escreveu, que fundamentam essa doutrina maravilhosa que, como disse, há de nos socorrer. Agora, para que ela nos socorra, é preciso que a gente compreenda o que ela tem para nos dizer. Porque a doutrina espírita, ela não promove milagres, né? Aliás, em a Gênese, no capítulo 13º e no 15º, agora fiquei em dúvida se é no 11º, não, é no 13º e no 15º, a gente vai entender que milagres de fato não existem, que Deus, se quiser, pode fazer milagres, mas Ele não necessita, porque Ele estabeleceu leis perfeitas, como o perfeito que Ele é, e Ele não precisa simplesmente derrogá-las. Então, o Espiritismo não vai promover milagres. Para que Ele nos auxilie, é preciso que nós compreendamos aquilo que o Mestre Jesus nos enviou através dos bons espíritos e que Kardec compilou. Então vamos entender hoje, procurar entender hoje o que é a fé e as montanhas que ela tem que transportar, né? Vamos lá. Primeiro vamos abordar a questão da fé raciocinada, né? E é importante compreender, tudo que eu falar para vocês está fundamentado em alguma obra, ou obra fundamental, ou se não em alguma outra obra que tenha um bom fundamento, né? E eu coloquei aqui embaixo no rodapé do texto, aonde a gente tirou essa informação. Essa é a questão 780 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Significa que primeiro a gente aprende e depois a gente pratica. Então não tem como eu sair a praticar algo que eu não compreendo ainda, né? Então, claramente os espíritos nos dizem aqui que a gente precisa compreender as coisas do Cristo para então sairmos a praticá-las. E não é diferente com a fé, com o assunto que a gente está abordando hoje. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal.
O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É um convite para que a gente aprenda, para que a gente faça boas escolhas e para que a gente viva mais feliz. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós vamos colher aquilo que plantamos. E o que isso tem a ver com a fé? Com o assunto de hoje. Tem a ver que para nós termos a fé verdadeira, aquela que vai nos fortalecer no caminho, aquela que vai nos conectar com Deus, nós precisamos compreender o que é a fé, né? Por isso que eu coloquei esse item aqui no comecinho, né? E daí, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É difícil a gente achar um texto, fé é isso aqui, dá uma lida nesse texto aqui, pronto, entendeu o que é fé. Não, a fé precisa ser vivida, ela precisa ser sentida, ela precisa ser compreendida. Mas ela é bastante abstrata e a gente não vai encontrar uma fórmula matemática que defina como proceder para que tenhamos fé. Então, na nossa abordagem de hoje aqui, vamos procurar, de acordo com a compreensão de cada um de nós, entender o que é fé para nós, né? Aí vem o texto do Evangelho, propriamente no capítulo que a gente está abordando aqui, que é o 19º, dizer que, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Se eu tenho confiança, se eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir fazer alguma coisa, dentro do que permitem as leis divinas, eu certamente vou conseguir. Veja bem, dentro do que permitem as leis divinas, eu vou conseguir. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Essa fé, essa vontade de conseguir fazer as coisas, vai me dar uma visão do que eu posso fazer. Eu vou enxergar lá na frente onde eu posso chegar. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, mas assim, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Se eu vou entrar num empreendimento qualquer e eu não tenho certeza que eu vou conseguir chegar no objetivo que eu tracei para mim, convenhamos que nem adianta começar, né? Não acredito que eu vou conseguir chegar até o fim da sala, né? Melhor nem começar a caminhar, porque já estabeleceu condições para que seja um sofrimento imenso chegar até o fim da sala, nesse meu exemplo bobo aqui, né? Agora, se eu digo, não, eu vou, com as minhas pernas eu vou conseguir chegar até lá no fim da sala, eu já desenhei o meu caminho. E nos dias de hoje, especialmente, né, em que se vive tantas dificuldades causadas por nós mesmos, né? Não falo aqui de dificuldades materiais, mas dificuldades morais, que são certamente causadas por nós mesmos. Se nós não temos a fé absoluta, a compreensão de que é possível mudar o mundo no qual nós vivemos, vai ser difícil a gente poder construir o planeta de regeneração que a gente tanto aspira, né? Que a gente deseja que seja, né? Que essa terra seja melhor. Então eu preciso ter fé, nós podemos mudar sim, e vamos conseguir. É isso que está escrito lá em o Evangelho. Agora, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, no texto do Evangelho diz isso, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. É óbvio que isso vai funcionar para as coisas materiais também, mas a doutrina espírita está tratando das questões morais, da nossa modificação íntima, daquilo que é perene, porque as coisas materiais são passageiras, né? São impermanentes, fazendo uso das palavras de Joana de Ângeles, as coisas que a gente carrega conosco são impermanentes. O que é nosso de fato, conforme está em o Evangelho, a verdadeira propriedade, no texto que está escrito por Blaise Pascal, aquele físico lá do século XVI, XVII, não lembro exatamente, ele diz que a nossa verdadeira propriedade são a inteligência, o conhecimento e os valores morais. Isso que levamos conosco de uma vida para outra, de uma existência para outra.
o resto fica. Então, a doutrina espírita vai se ater a essas questões quando ela trata da fé, certo? A melhor definição de fé, para mim, né? Cada um tem a sua forma de compreender as coisas, mas eu encontrei lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no item 6, o título é Fé. Veja, quando a gente está à luz do sol, né, aquela luz nos aquece, mas ela não está queimando a gente intensamente. Se eu ficar o dia inteiro lá, é óbvio que eu vou queimar a minha pele, né? Agora, se eu pego uma lente, talvez alguns de vocês aqui já tenham feito essa brincadeira, de pegar uma lente, se a gente convergir a luz do sol num determinado ponto, a gente vai queimar um papelzinho. Já deve ter brincado disso talvez, né? Algumas pessoas aqui, espero que ninguém tenha queimado formiguinha, tá? Mas senão não vai para o céu, né? Mas a gente faz aquela brincadeira lá na escola, inclusive, né? Vai lá com a lente, concentra a luz do sol e ela queima o papel. Pois bem, a fé em Deus não é diferente. Essas vibrações, essa energia do amor de Deus por nós, do amor de Jesus por nós, os bons espíritos, ela está aqui distribuída, né? Para todos nós, como a luz do sol. A partir do momento que eu faço convergir essa energia toda para um determinado ponto, a partir da minha fé, vai funcionar como uma lente com a luz do sol. Então a fé é essa lente que faz convergir essas energias todas para um determinado ponto e eu consigo então atingir o meu objetivo. Lembrando que estamos falando aqui das coisas morais, né? Das coisas de Deus. Então eu posso, de alguma forma, movimentar isso tudo que me cerca, de forma a fazer com que esse amor, essa energia toda possa me auxiliar no meu processo de evolução moral. Possa me auxiliar quando eu peço alguma coisa pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus amigos, por todos aqueles que sofrem mais do que eu. Então, a fé é essa lente que converge isso tudo, segundo Emmanuel. Para mim foi a melhor definição de fé. E aí, lá no último parágrafo, diz o seguinte: procuremos a boa parte... Não, vou ler o primeiro, não tinha lido ainda. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele oferimos poder mais amplo, que é aquilo que eu estava falando, né? E no último parágrafo diz o seguinte: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim um espelho de nossa mente voltados para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertar-nos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. O que Emmanuel está dizendo aqui? Bom, se essa fé, essa lente que converge esses raios todos, eu posso de repente estar convergindo coisas negativas também. Então o convite de Emmanuel, para que a gente aprenda a olhar as coisas boas que nos cercam, né? Porque dessa forma eu estou fazendo convergir o que é positivo. Eu me lembro que o querido amigo, o senhor Lenir Teixeira, ele foi presidente da Federação Espírita Catarinense, a gente participava da mesma casa espírita lá em Joinville. Agora eu não moro mais em Joinville, estou morando em Florianópolis. Ele botou um ponto preto no quadro, né? E aquele quadro branco, né? Botou um ponto preto. Aí ele disse: o que vocês estão vendo aqui, né? Estava todo mundo meio negativo aquele dia, né? Daí todo mundo, estamos vendo um ponto preto, um ponto preto. Estava todo mundo vendo um ponto preto. Aí ele disse: ninguém está vendo o imenso quadro branco que tem ao redor? Vocês entenderam? A gente está sempre focando no que é negativo, porque vai quebrar, porque vai estragar, porque não vai dar certo, porque não sei o quê. E a gente não enxerga que tem tanta coisa boa ao nosso derredor. Bom, basta ligar a televisão, né? A televisão é um poço de energias negativas, né? Parece que o mundo está acabando, principalmente se a gente assiste um jornal. Mas será que está tudo tão mal assim? Não existe nada de bom? Gente, por favor, né? Existe muita coisa boa, mas muita coisa boa. O que a gente precisa é fazer uso da nossa lente da fé para convergir as coisas boas.
Porque, como eu falei, milagre não existe. E não espere que carruagens de fogo desçam do céu para resolver os problemas que nós causamos. Os problemas que nós causamos, nós vamos ter que resolver. Se esse mundo vai mudar, e ele vai mudar de provas e expiações para a regeneração, onde será mais feliz, quem vai ter que mudar ele somos nós, porque fomos nós que estragamos, né? Nós vamos ter que mudar. Então, vamos convergir a nossa lente nas coisas boas, nas energias positivas, para que a gente crie uma massa crítica capaz de neutralizar todo o mal. O mal existe, não tenha dúvida. Agora, nós podemos convergir o que é positivo com a nossa fé para neutralizar o que não há de bom. Fica o convite, né? Ainda em Emmanuel, né, só que agora no livro O Consolador, na questão 354, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vou contar uma historinha para vocês aqui. O Vivente, e Vivente é para homenagear se tem algum gaúcho aqui presente, né? O Vivente tinha um barco lá, né? E ele ia sair para pescar, mas era um daqueles barcos grandes que saem 100, 200, 300 quilômetros da costa para pescar. Aí, como era férias escolares, ele tinha lá um menino, um filho, um piá, né? De 12 anos. Eles vão levar meu piá junto para a gente ir pescar. Aí saíram para pescar. Lá, 200 quilômetros da costa, uma tempestade terrível, ondas de 5, 10 metros de altura. O barco era grande, mas os marinheiros, 20, 30, 40 marinheiros, eles estavam com medo, os marinheiros, né? Mas eles acreditavam na capacidade do capitão do navio, que era o dono do barco, que era o pai do piá, né? Eles estavam com medo, mas acreditavam na capacidade do capitão do navio. Aí o capitão disse, chamou o imediato dele e disse, vai lá na minha cabine, dá uma olhada no meu menino lá, porque o negócio está feio aqui, né? Essas ondas gigantes. Aí o imediato foi lá, quando ele abriu a cabine do capitão, o barco era jogado por um lado pelas ondas, o guri rolava, todo feliz, que nem se estivesse na montanha russa. Jogava para o outro lado, todo feliz. Aí o imediato perguntou, você não está com medo? Ele disse, não, meu pai é o capitão do navio. Vocês perceberam a diferença entre acreditar e ter convicção? Os marinheiros acreditavam e estavam com medo. Mas o guri tinha convicção. O meu pai é o capitão do navio. Gente, quem é o capitão desse navio chamado planeta Terra? Vocês sabem me dizer? Jesus Cristo. Será que nós temos convicção no capitão do navio? O navio está passando por tempestades, né? Vira e mexe. A gente não tem, a gente acredita no capitão do navio, mas a gente não tem convicção. Porque se a gente tivesse convicção em Jesus, de fato, a gente não estava com medo. Não se preocupa, não tem nada fora de ordem. As leis de Deus são perfeitas, gente, são perfeitas, porque Deus é perfeito e não haveria de fazer coisa que não fosse perfeita. Então as leis de Deus são perfeitas. Se nós estamos passando nesse momento por dificuldade, é porque nós precisamos dessa dificuldade, porque nós plantamos e precisamos dessa dificuldade para a nossa evolução. Então, gente, fé no capitão do navio, que é Jesus Cristo. Ele não vai deixar esse barco afundar, ninguém precisa se preocupar, né? Eu não estou falando dos outros, estou falando para mim mesmo, porque muitas vezes a gente vacila na fé, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que é Jesus que está no leme do navio, eu sei que as leis de Deus são perfeitas e está tudo certo. Ok? Vamos em frente. Fé raciocinada. Então a gente estava falando do que era fé, agora vamos falar da fé raciocinada. E daí tem um texto da Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Fantástico esse livro. Ela tira trechos do Evangelho e explica eles à luz da psicologia espiritual, né? Adoro Joana de Ângeles. A fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Aquilo que a gente estava falando, né? Apresenta-se natural e adquirida. Ou seja, fé cega e fé raciocinada. No primeiro caso, a fé natural,
é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional. Destituída de reflexão e exigência racional. Característica normal do ser humano. A maioria dos seres humanos não raciocina muito. Por que tu tem fé? Eu tenho fé porque eu tenho fé. Por isso eu falei no começo que a doutrina espírita nos convida para entender o que é fé, para que ela seja raciocinada. E qual é o problema dessa fé que não é raciocinada? Eu vou lá e peço alguma coisa para Deus, né? Porque a gente é craque em pedir, né? Eu vou lá e peço alguma coisa para Deus, mas eu não compreendo as leis divinas, porque eu não estudei, minha fé não é raciocinada, minha fé é natural. E aí aquilo que eu pedi não acontece, porque não era possível perante as leis perfeitas de Deus acontecer. O que a gente vai fazer com essa fé que não é raciocinada, fé natural? Ah, Deus não gosta de mim, eu não quero mais nem saber de Deus, porque Ele não resolveu o meu problema. E lá se foi a nossa crença, porque não era convicção, era crença, porque se fosse convicção não teria acontecido isso. E para ter convicção, a minha fé precisa ser raciocinada. Então eu vou lá e peço a cura de determinada doença, para mim ou para alguém que está próximo de mim. Mas a gente sabe, perante o estudo das leis divinas, Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Kardecianos. Aliás, Pentateuco Kardecianos é o ilustre desconhecido dos espíritas, né? É o que fundamenta a doutrina espírita e a maioria de nós não leu. Então está lá no Código Penal da Vida Futura, o livro O Céu e o Inferno, capítulo 7 especificamente, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que Deus nos oferece 1000 oportunidades de resgatarmos as nossas faltas através do trabalho, mas a gente insiste em viver num mundo de ilusão. E vem a professora, eu já falei aqui em outra oportunidade o nome dela, né? A professora, o nome dela tem 3 letras, começa com D, tem um O no meio e termina com R, né? A dor vem nos demover da ilusão na qual nós vivemos. Então, muitas vezes a dor que eu estou vivendo, muitas vezes não, sempre a dor que eu estou vivendo é uma condição para que eu me cure. A doença é o caminho da cura. Só que aí eu vou lá e peço um milagre, para que Deus, porque eu sou um bonitão, um querido, né? Eu quero que Deus estale o dedo, a varinha mágica e vai lá e tire o problema da minha vida. Não é assim que funciona. Se a minha fé é raciocinada, eu vou compreender que Deus me deu uma centena de oportunidades de eu resgatar as minhas faltas através do trabalho, mas eu ignorei essas oportunidades todas, e como Deus é extremamente bondoso e Ele quer que eu evolua, Ele quer que eu chegue na condição de espírito crístico e feliz, Ele vai colocar no meu caminho a dor para que eu saia desse mundo de ilusão no qual eu vivo, que é a característica de um planeta de provas e expiações que nós vivemos hoje. Quando chegarmos em mundos mais evoluídos, isso não existirá mais na intensidade que nós vivemos hoje. Mas hoje é necessário. Aí eu vou lá e peço para tirar aquela doença, que na verdade é a cura. E não acontece porque está íncito na lei que eu preciso passar por aquilo. E daí lá se foi a minha crença em Deus, né? Acabou a minha crença em Deus. Porque eu não raciocinei a minha fé. Na segunda acepção, que é a fé adquirida, é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Joana de Ângeles é fantástica, porque às vezes a gente tem que ler umas 20 vezes o mesmo parágrafo, né? Depois que a gente lê Joana de Ângeles, a gente começa até a escrever melhor, porque ela é bonito o português dela. Então, no segundo acepção, é conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. O que Joana de Ângeles está dizendo aqui? No segundo caso, na fé raciocinada, eu não acredito em qualquer coisa. Eu acredito no que tem sentido, no que de fato existe e no que está concernente às leis divinas. Porque o Cristo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer que o jugo dele é leve. Ele vem dizer que Deus não coloca no nosso ombro fardos mais pesados do que podemos carregar. Mas para isso a gente precisa observar a lei. Para isso a gente precisa compreender a lei. E no livro dos Espíritos, a maior parte do livro dos Espíritos versa sobre as leis de Deus. Mas a gente não lê, né? E aí a nossa fé não é raciocinada. E quando a nossa fé for de fato raciocinada, aí a gente vai compreender o mundo que nos cerca, e a gente vai entender que Deus nos quer bem,
e que para modificar nosso estado de sofrimento é preciso que a gente mude a nossa condição íntima. E aí eu deixo de pedir por milagre. Eu, em vez de dizer assim, Deus, meu Pai, tira o sofrimento de forma mágica, entre aspas aí, né? Do meu caminho, eu passo a dizer o seguinte: Deus, meu Pai, se eu estou em sofrimento, é porque em algum momento eu fiz uma escolha equivocada e hoje isso me traz sofrimento. Então o que eu te peço, querido Pai, é que tu me dê força para suportar a dor pela qual eu tenho que passar. Percebe a diferença? A fé raciocinada vai fazer com que eu peça a Deus que me dê força para suportar as vicissitudes que eu mesmo plantei. Enquanto a fé que não raciocina vai pedir um passe de mágica para tirar essa dor do caminho. Certo? Essa é a grande diferença. Então a fé raciocinada, ela é robusta. Eu compreendo a Deus. Nas minhas limitações eu o compreendo. Eu sei que aquilo pelo que eu tenho que passar é necessário para a minha evolução. E eu deixo de pedir coisas que não têm sentido, né? Ainda em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, a fé, no entanto, deve apoiar-se na razão, que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Isso que a gente estava falando tudo, fortalecido pelo que a gente acabou de ler. E ainda Joana de Ângeles, no mesmo livro, o homem de fé reconhece o limite das próprias forças. E não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. E aí, em face da proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença, à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato, que é tudo que a gente estava tratando. Ah, se eu tenho fé, tudo posso. Sim, se eu tenho fé, tudo posso, desde que esteja íncito nas leis divinas. Porque ninguém pode violar a lei de Deus. É impossível. Então, se eu tenho fé, eu tudo posso, desde que esteja dentro da lei. Eu não vou fugir das minhas responsabilidades. Deus criou a todos nós semelhantes, iguais, e Ele não privilegiou ninguém. Quem plantou felicidade, colhe felicidade. Quem planta sofrimento, colhe sofrimento. Senão seria injusto, e Deus é soberanamente justo e bom. Então assim que é, certo, gente? Vou pular algumas partes aqui, porque o relógio obsessor de novo me olha, né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A gente pode pedir para Deus perdoar as nossas faltas? Ah, Deus pega uma borrachinha ali e apaga. Isso está na questão 661 do Livro dos Espíritos, né? O ilustre e desconhecido Livro dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, tá? Importante. A prece não esconde as faltas. Eu cometo uma falta, daí eu vou lá e rezo 10 Pai Nosso. Pronto, está tudo resolvido. Tira o tonton da chuva, né? Tira o cavalinho da chuva. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. O que o Cristo dizia, gente? A tua fé te curou. Agora vá e não peques mais. Era isso que ele falava, né? O Cristo fez milagres? Não, o Cristo não fez milagre. O que o Cristo fazia, ele tinha uma capacidade. Bom, Jesus Cristo já era espírito crístico. Espíritos crísticos são os espíritos que atingiram a máxima evolução possível à criatura, né? Ah, seremos deuses. Não, não seremos deuses. Não seremos deuses. Porque se um dia viéssemos a ser Deus, haveria de ter hoje mais do que um Deus. E Deus é único. Seremos espíritos crísticos. Atingiremos o máximo da evolução possível à criatura.
Não teremos daí mais defeitos. Esses espíritos crísticos são os únicos que conseguem compreender a Deus na sua plenitude. E são eles que executam as vontades diretas de Deus. E construir planetas, como esse planeta Terra, é obra de espíritos crísticos. E Jesus Cristo é um dos construtores deste planeta. E este planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, gente, Jesus Cristo já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Que espírito é esse? É o capitão do navio, né? Então, gente, a gente tem que compreender o que o Cristo veio dizer para nós. Quando o Cristo dizia, vai, não peques mais, talvez hoje, com a nossa compreensão um pouco mais clara de medicina, de psicologia, talvez, e olha só a minha pretensão de dizer que o Cristo falaria isso, né? Mas talvez o Cristo dissesse o seguinte, olha só, gente, o teu nervo óptico estava rompido, por isso tu estás cego. Na minha capacidade, porque eu conheço a tua psique, eu conheço a estrutura da matéria e tenho magnetismo para isso, eu emendei o teu nervo óptico e tu voltou a enxergar. Agora, meu irmão, tu não enxergava porque dentro de ti tu trazes uma condição psíquica, uma condição espiritual que te levou à cegueira. Então assim, eu consertei o teu nervo óptico, agora vá e modifica aquilo que está dentro de ti que te levou à cegueira. Compreenderam o que significa ou vá e não peques mais? Meu irmão, tua fé te curou, agora vai e não peques mais, é exatamente isso. Então o que eu posso pedir para Deus? Olha, Deus, eu estou em sofrimento. Bom, a minha fé não é cega, eu compreendo que esse sofrimento é fruto das minhas imprevidências. Então Deus me ajuda a não errar mais, porque eu quero ser feliz lá na frente. E me dá força para suportar aquilo que eu já plantei ontem. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que se eu não encontro as causas do meu sofrimento nessa existência, é porque elas estão na existência anterior. Mas, ou eu acredito que Deus é soberanamente justo e bom, e entendo que eu sou fruto de mim mesmo, ou senão não vai fechar essa equação, né? Essa conta não vai bater. Então, aí Kardec pergunta para os espíritos lá que explicam para ele, será que Deus pode fazer milagres? Vou interpretar o que está ali, né? Isso está em A Gênese, no capítulo 13º, item 15. Deus pode fazer milagre? Claro que pode, né, gente? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, ele vai fazer milagre? Ele precisa fazer milagre para provar o seu poder e a sua capacidade? Não. Ele construiu leis perfeitas que fazem com que ele não precise fazer milagres. Então, o que Kardec escreve assim, sendo como são perfeitas as suas leis, as leis de Deus, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Tudo isso para a gente explicar o seguinte, que a fé precisa ser raciocinada. Senão a gente vai cair nessa condição de pedir milagre, não vai acontecer e a gente vai deixar de acreditar em Deus. E é relativamente comum isso acontecer, viu, gente? Então temos que tomar cuidado com isso, e o convite da doutrina espírita para que nós compreendamos quem somos, a fim de não cairmos nessa armadilha, certo? E o que são as montanhas? Sobrou 5 minutos ali para mim explicar o que são as montanhas, né? Que não são aquelas lá de Capinzal, né? Pois bem, eu falei que as montanhas são aquelas mazelas que a gente carrega dentro de nós, né? Quando a gente adentra o reino nominal, brota em nós a razão vai se desenvolvendo, a razão que nós temos, a nossa capacidade de raciocinar que nos difere dos animais, ela cresce à medida que cresce a nossa bagagem, que é inteligência, conhecimentos e valores morais. Isso nos leva à condição de fazer escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos, nos leva para outro capítulo da lei, que é ação e reação, que nos leva para a reencarnação. Todas as escolhas que eu faço vão plantar algo dentro de mim. E esse algo que fica plantado dentro de mim pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser difícil, né? O que é difícil são as montanhas que eu tenho que mover, gente. Então as minhas mazelas,
aquilo que eu plantei de errado, o meu egoísmo, o meu orgulho, a vingança, a sensualidade, essas coisas todas que eu carrego dentro de mim, que preciso, os meus vícios e as minhas paixões, são as montanhas que eu preciso movimentar. Mas veja que elas são frutos de mim mesmo. Eu coloquei essas montanhas aqui dentro a partir das minhas escolhas equivocadas. Por isso que eu falei no começo que elas são mais pesadas do que as montanhas de terra lá de Capinzal. Porque é difícil a gente romper com um hábito, às vezes arraigado dentro da gente, né? Quem aqui é vingativo, levanta a mão. Então o que acontece? Ninguém é vingativo, né? Porque nós somos justos, vingativo não, justos. Aí a gente está vendo lá a novela das 8, que passa às 9h30, né? Começa por aí já, né? Aí está lá a mocinha apanhando, né? E a gente torce que é para a polícia chegar e dar uma surra no mocinho, né? Porque isso é justiça, né? Não, gente, isso é vingança. E é uma montanha que vai ter que ser movida. E a gente jura de pé junto que isso é justiça. Porque nós somos justiceiros, nós somos desse jeito. Gente, o que o Cristo ensinou? A mostrar outra face. Quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado, o que o Cristo disse para ele? Pedro, embainha tua espada. O Cristo sabia que estava indo para a cruz, gente. Sabia que aquilo era injusto, no caso dele sim. Mas que era necessário perante as leis divinas para que nós nos modificássemos. E ele mandou Pedro guardar a espada e consertou a orelha do soldado. Mas nós não, né? Nós não. Nós somos justiceiros, né? Então, o que há? Nós somos vingativos. E essa é uma montanha enorme que está dentro da gente, que a gente precisa começar a mudar, né? Porque a culpa é sempre do outro, né? Ah, eu estou mal lá no trabalho porque me puxam o tapete. Quantos tapetes terei eu puxado, né? Ah, eu estou lá em casa, eu sou triste porque a minha esposa não gosta de mim. Terei eu não gostado dela em quantas existências anteriores? Então assim vai, compreende? E essas montanhas são difíceis, porque a gente está arraigado naquele pieguismo, naquela coisa. Não, gente, eu preciso entender, eu sou responsável por essas montanhas, isso é que vou ter que remover elas. Por isso que elas são mais pesadas que as montanhas de Capinzal, porque são hábitos que nós temos, né? E daí, para encerrar, eu vou lá na questão 911 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, será que não tem desses, olha só, gente, será que não tem desses, tem vícios desses que não dá para a gente mudar, né? Que são muito difíceis, né? Que a gente não vai conseguir mudar, que é impossível para a gente mudar. Será que tem? Então tá, Kardec pergunta aos espíritos: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Vou mudar essa questão. Espíritos, não tem montanhas tão pesadas dentro de mim que a fé é incapaz de movê-las? Aí os espíritos respondem para Kardec, como diz lá em Florianópolis, bambu nas costas. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz em consequência da sua inferioridade. Ah, eu não consigo mudar isso dentro de mim. Claro que não, eu gosto. Eu gosto muito, né? Então, assim, essas montanhas que estão dentro de nós, e essas montanhas só se manifestam na medida em que eu tenho capacidade de movimentá-las, porque acreditem em mim, existem montanhas tão pesadas dentro da gente, que nesse momento a nossa fé realmente não é capaz de mover. Mas aquelas que se manifestam hoje, porque Deus não coloca fardos mais pesados do que os meus ombros podem carregar, eu posso mover. É que eu não quero mover. Essa é a grande questão. Então, a fé que precisa transportar essas montanhas, ela tem que ser raciocinada, ela tem que estar fundamentada. Todas as religiões são boas, mas eu não conheço uma tão clara quanto a doutrina espírita nesse aspecto, que vão me mostrar o que é essa fé que precisa ser raciocinada, para que então eu desenvolva essa fé poderosa o suficiente para movimentar essas montanhas aqui. As paixões tão vivas e irresistíveis. Fica o convite. Bem na tampa ali do relógio obsessor. Falta 15 para as 7.
Muito obrigado de coração pela paciência de me ouvir. Muito obrigado por eu poder estar aqui. Gosto muito de estar aqui. Que Jesus, nosso querido Mestre, esteja conosco. Que a sua luz, o seu amor, nos dê a força de movimentarmos as nossas montanhas. Lembremos-nos de concentrar o que existe de bom dentro e próximo da gente, mais do que as coisas negativas que nos atraem, porque o mundo é bom sim. Vamos aprender a concentrar essa energia positiva, para que então façamos a modificação em nós e em tudo que nos cerca. Muito obrigado de coração, gente.